Além de empreendedor, médico, você também tem uma participação muito forte em conselhos, né? A gente viu que você participa em empresas de cannabis e entre outros empreendimentos. De forma high level, quais são os outros negócios que você tem apoiado, seja como conselheiro, seja como empresário? Eu estou na área de farma, né? Eu sou presidente do Conselho da Pion, que é uma indústria farmacêutica que nasce em insulina, mas hoje trabalha também com uma série de imunobiológicos. Eu sou o chairman da Endogen, que é uma empresa de cannabis. Estou envolvido numa iniciativa de telemedicina estendida, que é uma empresa de cabines chamada RAI, na qual também tem as funções de chairman. Participo de uma iniciativa chamada Humana Magna, que é uma companhia de atendimentos terciários, né, aqueles atendimentos mais crônicos de reabilitação. Portanto, o que não me falta é trabalho, mas quase sempre na área da saúde, porque é onde de fato eu posso colaborar. Essa é a expertise para a qual eu me dediquei toda a minha atividade, todo o meu crescimento e a minha intelectualidade. Os CEOs hoje ele tem uma preocupação muito forte no processo de formação, sobretudo de sucessão. Olhando algumas entrevistas suas, alguns podcasts até que você já participou, como é que você vê essa questão da gestão de pessoas, na formação, no apoio de pessoas que estão trabalhando em prol de um objetivo de uma empresa, para que essas pessoas voem, essas pessoas possam empreender, possam crescer, possam criar asas? Olha, eu acho que a primeira coisa, né, que eu sempre digo para alguém que vai trabalhar em algum lugar ou que vem trabalhar perto da gente, eu digo, olha, a primeira pergunta que você tem que fazer é amanhã quando você sair, quem vai para o teu lugar? O processo de sucessão é um processo de preocupação permanente daqueles que de fato querem pensar na perenidade, que têm um compromisso ético de responsabilidade, que lutam por interesses que não sejam só interesses próprios e pessoais. Evidentemente que isso exige da gente uma série de habilidades. E a primeira delas é que a pessoa tem que ter uma competência técnica, quer dizer, você precisa ver nela qualidades para o exercício daquela função. Mas ela tem que alargar o seu conhecimento, isso significa aprimorar a sua qualidade intelectual. Por quê? Porque você diferencia-se, principalmente em funções técnicas, por aquilo que você tem que não necessariamente você percebe de forma objetiva, senão pela subjetividade. Então eu insisto muito para que as pessoas elas refinem muito a sua literatura, eu insisto muito para que as pessoas conversem, dialoguem, e que elas tenham algo que tem, sem dúvida alguma, um segredo que é uma chave para o sucesso, que é relacionamento. E eu acho que as pessoas que são competentes tecnicamente, são pessoas que estudam, que leem, não só cultura específica daquilo que elas fazem, mas cultura geral, que trabalham o relacionamento, eu sempre insisto para que elas tenham certeza que estão apaixonadas por aquilo que elas fazem. Então, a paixão, relacionamento, conhecimento técnico, conhecimento geral, são ingredientes fundamentais para que a gente possa fazer com que as pessoas se sintam estimuladas. Sempre com uma pitadinha de ambição. Às vezes as pessoas têm medo de falar que são ambiciosas, né? Como se a ambição fosse uma característica ruim. Ela não é. É como você falar de apetite e gula. Todo mundo tem que ter apetite, o que não pode é ser guloso. A ambição, se ela é forjada em valores, por que não? Então, eu estimulo muito os jovens para que sejam ambiciosos, que queiram crescer, que queiram juntar patrimônio, que queiram ocupar espaço, que queiram ter poder, lógico, sempre pautando pela ética. As empresas de auditoria globais, nesse particular, falando da Grant Thornton, divulgam anualmente pesquisas das principais preocupações dos CEOs. E dentro dessas pesquisas apontam praticamente 3 pilares, todas elas, que é a inteligência artificial, cyber security e diversidade e inclusão. No contexto da saúde, como é que o doutor vê esses 3 pilares? Olha, nós tivemos exemplos aí de questão de cybersecurity, com invasão de dados. A gente sabe que toda essa questão da deep internet, né, é um problema. Os prontuários médicos valem uma fortuna para esse tipo de exploração ilegal, né, para não dizer de outra maneira. E isso já aconteceu com companhias aí de saúde. Hoje, as companhias de saúde chegam a gastar entre 8% e 10% do seu faturamento em TI. TI no senso amplo. Eu diria aí maquinário, licenças, OPEX e assim por diante. Então, algo que é muito importante, o cybersecurity é algo muito, muito significativo, principalmente por se tratar de prontuário médico. Prontuário médico é sigiloso
pela natureza da informação que ali está. Para você ter uma ideia, eu não posso ter acesso a um prontuário médico de um paciente sem que ele me autorize, independentemente das minhas funções enquanto presidente do conselho de um hospital ou mesmo médico. Se eu for seu médico é uma coisa, se eu não for seu médico e entrar no seu prontuário é um problema. Então, cybersecurity é absolutamente vital para o nosso negócio enquanto saúde. A questão da inteligência artificial, lógico, eu acho que ela vira nesse momento uma panaceia, né? Porque ela não encontrou ainda o seu lugar exato. A medicina é a ciência humana mais humana das ciências humanas. Então, nem tudo que os algoritmos trazem se aplica àquela paciente. Eu acho que tem muita coisa importante para acontecer, muita automação, muita previsibilidade que será fruto da inteligência artificial, mas isso não vai, de forma alguma, ocupar o espaço do médico. Agora, que tem muito desperdício e vai ter muita otimização, vai ter. Que vai ter muito mais objetividade, vai ter. Mas não vai ter lateralização por parte do médico. E as questões aí de inclusão, de diversidade, isso faz parte de uma pauta de ESG, ou ASG, como alguns chamam no nosso meio. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem. E eu só lamento porque a gente está discutindo diversidade, respeito às minorias, com práticas corporativas, quando isso deveria ser uma prática social. E a gente vive hoje em dia, em função de uma polarização, uma polêmica enorme, que é uma discussão de ódio, um discurso de ódio, que tem afrontado várias minorias. Eu represento uma e você representa a outra.